Meu marido me abandonou em um aeroporto durante nossa viagem de aniversário para ficar com sua amante. Então, quando ela o largou, ele começou a me perseguir e ameaçou fazer algo contra si mesmo. Meu nome é Olivia e toda essa confusão começou há alguns meses um pouco antes do meu aniversário de 33 anos. Meu marido Daniel e eu fomos casados por 7 anos e estávamos juntos há um total de 9 anos. Não temos filhos, pelo que sou muito grata agora. Éramos sempre apenas nós dois, mas há 2 ou 3 anos Daniel começou a se distanciar. Ele chegava do trabalho cada vez mais tarde. No início, dizia que era um grande projeto, muitos prazos. Eu entendia, meu trabalho também pode ficar corrido, mas essa se tornou sua resposta habitual. Quando ele estava em casa, não estava realmente presente. Ele ficava muito no celular, navegando ou digitando, e se eu perguntasse com quem estava falando, ele apenas dizia coisas do trabalho e ficava irritado. Nossas conversas ficaram mais curtas. Costumávamos conversar sobre nosso dia, sobre pequenas coisas, mas isso parou e parecia que eu estava falando com uma parede às vezes. Eu tentei abordar o assunto. Eu dizia coisas como: Ei, parece que não conversamos muito mais. Ou: Está tudo bem com você? Você parece estressado. Ele geralmente dizia: O trabalho foi muito difícil. Ou: E Estou cansado. Ou às vezes ele virava o jogo contra mim e dizia: Você está carente e criando problemas. Ele começou a ter esses humores. Alguns dias ele ficava muito quieto, quase amuado, e não dizia quase nada, mas em outros dias, ele se irritava facilmente, quero dizer, muito facilmente. Se eu pedisse para ele ajudar com algo em casa, ele poderia responder rudemente que estava muito ocupado. Se o jantar não estivesse pronto exatamente quando ele esperava, ele ficava irritado. Ele tinha um jeito de me fazer sentir como se eu fosse o problema. Se eu ficasse chateada porque ele estava sendo ríspido comigo, ele dizia que eu era muito sensível. Se eu tentasse planejar algo para fazermos no fim de semana, ele frequentemente tinha uma desculpa para não poder, ou concordava, mas depois parecia completamente desinteressado quando estávamos fazendo. Então havia Isabelle, que era uma consultora que a empresa dele às vezes contratava para grandes projetos. Ele começou a mencionar o nome dela. No início, era apenas conversa de trabalho. Isabelle sugeriu essa abordagem. Ou: Isabelle realmente sabe o que faz. Mas então pareceu que ele falava sobre ela mais do que sobre outros colegas. Ele mencionava o quão inteligente ela era, como ela estava progredindo em sua carreira, como ela não tinha medo de dizer o que pensava. Eu a conheci uma vez, muito brevemente, em uma festa de Natal da empresa, alguns anos atrás, e ela era muito extrovertida. Daniel passou muito tempo conversando com ela naquela noite, mas eu não disse nada na época, não queria parecer uma esposa ciumenta. Houve algumas vezes em que ele cancelou nossos planos. Uma vez, deveríamos ir jantar na casa dos meus pais, e ele me ligou uma hora antes dizendo que um grande problema havia surgido no trabalho e ele tinha que ir. Ele parecia genuinamente estressado, então eu dei desculpas por ele aos meus pais. Outra vez, tínhamos ingressos para um show que ele disse que queria ver, mas naquela tarde, ele disse que não estava se sentindo bem e não podia ir. Eu fui com uma amiga, e só mais tarde vi uma foto nas redes sociais de um conhecido do trabalho. Era de um jantar de confraternização da equipe que Daniel havia alegado ser uma reunião pequena, chata e obrigatória no início daquela semana. Isabelle estava na foto, muito perto de Daniel, ambos rindo de alguma coisa. Quando perguntei a ele sobre isso, ele ficou muito defensivo e disse que era um jantar de trabalho, que Isabelle era apenas uma colega e que eu estava sendo paranoica e tentando controlá-lo. Ele ficou com tanta raiva durante aquela discussão, e ele não gritou, mas sua voz era fria e dura. Ele me disse que eu precisava confiar mais nele e parar de inventar histórias na minha cabeça. Ele bateu a porta do escritório e ficou lá por horas. Ele saiu mais tarde e agiu como se nada tivesse acontecido, não se desculpou por sua raiva, apenas pelo mal-entendido. Suas críticas a mim começaram a aumentar nessa época. Pequenas coisas no início. Minha comida, que ele costumava dizer que amava, de repente não era tão boa quanto antes. Ele dizia que a casa estava bagunçada, mesmo quando eu passava horas limpando. Ele começou a fazer comentários sobre como eu me vestia, sugerindo que eu deveria me esforçar mais. Depois que saíamos com amigos, ele podia me comparar a uma das outras esposas, dizendo que ela era tão engraçada ou tão envolvente, insinuando que eu não era. Era doloroso e quando eu lhe dizia isso, ele respondia que estava apenas sendo honesto ou tentando me ajudar. Seu temperamento piorou também. Não era nada físico comigo, mas ele quebrava coisas. Uma noite, estávamos discutindo finanças e ele havia feito algumas compras grandes sem falar comigo primeiro. Quando eu o questionei, dizendo que deveríamos ter discutido, ele me acusou de importuná-lo. Ele se levantou, pegou seu prato de jantar e o jogou na pia com tanta força que se estilhaçou. Ele apenas olhou para aquilo por um momento, depois saiu da cozinha. Outra vez, tivemos uma discussão sobre passar um feriado com a família dele ou com a minha e ficou bastante acalorado, e ele acabou indo para a garagem e dando um soco na parede de gesso, abrindo um buraco. Ele voltou para dentro mais tarde, parecendo envergonhado, e disse que sentia muito, que estava sob muita pressão. Ele consertaria a parede, disse ele. Ele acabou consertando, mas a memória daquela raiva permaneceu. Apesar de tudo isso, quando nosso 7º aniversário estava chegando, Daniel de repente ficou muito mais alegre. Ele anunciou que estava planejando uma enorme viagem surpresa para nós. Um mês inteiro antes, ele me sentou e me mostrou um folheto de viagem brilhante para Bali. Ele disse que sabia que as coisas tinham sido um pouco difíceis, que ele tinha estado estressado e distante, mas queria compensar. Ele queria que nos reconectássemos, que encontrássemos aquela faísca novamente. Durante aquelas poucas semanas que antecederam a viagem, ele era como o antigo Daniel. Ele era atencioso, ajudava mais em casa, iniciava conversas. Ele me comprou uma mala nova e algumas roupas novas para a viagem. Eu me permiti acreditar que as coisas poderiam realmente melhorar. Eu queria acreditar.
Voamos para Bali e a primeira parte da viagem foi exatamente como o folheto prometia. Tínhamos uma vila deslumbrante com sua própria pequena piscina, cercada por flores tropicais. Daniel foi incrivelmente charmoso. Ele segurou minha mão, me elogiou, organizou jantares românticos na praia. Ele tirou muitas fotos nossas, de mim, e ele as postou em suas páginas de mídia social com legendas como 7 anos e ainda minha linda noiva. E criando memórias no paraíso com minha única. eu vi as postagens e senti uma onda de alívio. Talvez isso fosse real e talvez ele realmente quisesse consertar as coisas. O plano era passar 3 dias inteiros neste primeiro resort, depois voar para uma ilha menor e mais remota por mais 4 dias. Na manhã do nosso 4º dia, fizemos as malas e tomamos café da manhã à beira da piscina. Daniel parecia um pouco mais quieto do que nos dias anteriores, mas atribuí isso ao cansaço da viagem. O táxi veio nos levar ao aeroporto de Denpasar para nosso voo para a próxima ilha. No táxi, Daniel ficou no celular o tempo todo, digitando rapidamente. Perguntei se estava tudo bem e ele apenas acenou com a cabeça, não desviou o olhar do telefone. Pensei que talvez fosse uma emergência de trabalho que ele estava tentando resolver antes de irmos para o lugar mais remoto. No aeroporto, estava movimentado. Tiramos nossas malas maiores do táxi e enquanto caminhávamos em direção à área de check-in, ele disse: Eu só preciso usar o banheiro masculino rapidamente. Encontro você no balcão de check-in. Ok, ele estava com sua bagagem de mão, sua mochila. Eu disse: Tudo bem. Encontrei a fila certa de check-in para nosso pequeno voo interinsular e esperei. A fila andou bem rápido e quando cheguei mais perto do balcão, olhando ao redor procurando por Daniel, mas ele não estava lá. Cheguei à frente da fila e o agente de check-in pediu nossos passaportes e passagens. Eu disse que meu marido estaria ali mesmo. Ele só tinha ido ao banheiro. Afastei-me para deixar os outros passarem, tentando ligar para o celular de Daniel, direto para a caixa postal. Enviei uma mensagem de texto. Onde você está? Estou no balcão. Nenhuma resposta. Esperei mais 5 minutos, depois 10. Estava começando a ficar um pouco ansiosa. Liguei de novo. Caixa postal. Mandei mensagem de novo. Daniel, o voo está embarcando em breve. O que está acontecendo? Nada. Eu estava parada ali com nossas 2 malas grandes e minha própria bagagem de mão. As pessoas estavam olhando para mim e senti-me uma idiota. Andei pela área imediata, perscrutando as multidões, pensando que talvez ele tivesse se perdido ou estivesse me procurando no lugar errado, mas nenhum sinal dele. Meu telefone vibrou na minha mão. Olhei para baixo, esperando que fosse ele ligando, mas era uma mensagem de texto. Meu coração afundou antes mesmo de eu ler. A mensagem era longa, então vou apenas colá-la aqui. Olivia, eu não consigo mais fazer isso. Não estou apaixonado por você. Não estou há muito tempo. Provavelmente anos. Eu estava tentando fazer funcionar, tentando querer isso, mas estou cansado de fingir. Isabelle está aqui em Bali e ela é a pessoa com quem eu sempre quis realmente estar. Ela me disse que quer nos dar uma chance real, um relacionamento adequado. Ela chegou esta manhã e estou com ela agora. Eu sei que está uma maneira terrível de te contar e sinto muito por fazer isso com você aqui, mas não consegui dizer na sua cara. Você sempre foi minha segunda opção, Olivia. Se estou sendo honesto comigo mesmo e agora com você. Meu advogado entrará em contato com você sobre o divórcio. As passagens aéreas não são reembolsáveis para você. Eu verifiquei, mas deixei algum dinheiro para você na gaveta de cima da sua comoda em nossa casa. Não tente entrar em contato comigo. Daniel. Li a mensagem de texto uma vez, depois de novo e uma terceira vez. As palavras pareciam socos. Ele tinha planejado isso. Toda a viagem de aniversário, o ato romântico. Era tudo uma armação para este momento. Ele me trouxe para um país estrangeiro, para um lugar que ele apresentou como uma chance para nos reconectarmos, apenas para me abandonar por outra mulher que ele havia combinado de encontrar lá. A crueldade disso era impressionante. Devo ter ficado sentada naquele banco do aeroporto por pelo menos 1 hora. Eu não chorei, eu não conseguia. Apenas senti uma enorme dormência vazia. Eu estava presa. Ele até mencionou o dinheiro na gaveta da comoda, como algum tipo de pagamento pelo meu inconveniente. Meu primeiro pensamento claro foi que eu tinha que sair de Bali. Não suportava a ideia de ficar lá, sabendo que ele estava em algum lugar na mesma ilha, começando sua nova vida com ela. Encontrei o balcão de passagens da companhia aérea internacional com a qual tínhamos voado. Expliquei que meu companheiro de viagem teve uma emergência familiar repentina e teve que deixar Bali imediatamente, e que eu também precisava voltar para casa o mais rápido possível. A agente da companhia aérea foi surpreendentemente gentil. Ela me encontrou um voo partindo naquela noite. Não era direto, eu teria uma escala em Singapura, mas me levaria de volta para nossa cidade natal na tarde seguinte. O custo de alterar a passagem foi alto, então usei o cartão de crédito de emergência que sempre guardava para viagens. Levou a maior parte do crédito disponível. Eu ainda tinha cerca de 6 horas antes do voo. Não conseguia simplesmente sentar no terminal principal do aeroporto, então consegui um pequeno quarto de hotel no aeroporto. Sentei na cama e liguei para minha irmã mais nova, Mega. Era madrugada para ela, em casa. Ela atendeu no terceiro toque, parecendo sonolenta e preocupada. Contei a ela o que aconteceu. Apenas relatei os fatos. Daniel foi embora. Ele está com Isabelle. Estou no aeroporto. Estou voltando para casa. Eu não tinha energia para ser dramática. Megan, por outro lado, ficou instantaneamente furiosa. Ela começou a xingar Daniel, dizendo que sempre teve um mau pressentimento sobre ele. Ela se ofereceu para reservar um voo e vir para Bali imediatamente. Eu disse que não havia motivo. Eu só precisava que ela estivesse lá quando eu pousasse. Não consegui falar por muito tempo e senti como se estivesse prestes a desmoronar. O voo para casa foi horrível. Horas e horas apenas sentada ali, a mensagem de texto repassando em minha mente. Eu não dormi e não consegui comer a comida da companhia aérea. O cheiro era enjoativo.
Quando o avião finalmente pousou em nossa cidade natal, senti-me exausta até os ossos. Megan estava lá, esperando logo após a alfândega. Ela apenas me abraçou, e foi aí que chorei um pouco. Não por muito tempo, apenas alguns soluços fortes. Megan me levou para o apartamento dela e eu não conseguia nem pensar em voltar para a casa que Daniel e eu havíamos compartilhado, a casa onde ele provavelmente esperava que eu aparecesse derrotada e encontrasse seu dinheiro de compaixão. A ideia daquele envelope de dinheiro me fez sentir mal. Fiquei com Megan por 3 dias e ela foi incrível. Ela me deixava falar quando eu queria, me deixava ficar em silêncio quando não queria. Ela me fez comer, atendeu minhas ligações porque a família de Daniel começou a ligar, provavelmente se perguntando onde ele estava ou o que estava acontecendo, já que imagino que ele não lhes contou a história completa. No segundo dia, liguei para uma advogada. Megan tinha uma amiga que passou por um divórcio desagradável e recomendou sua advogada. Marquei uma consulta para o dia seguinte. Minha advogada ouviu toda a minha história. Mostrei a ela a mensagem de texto de Daniel e ela a leu cuidadosamente. Então, ela me disse muito diretamente quais eram meus direitos e qual seria o processo. Ela disse que a mensagem de texto era uma evidência muito clara de abandono e adultério. Daniel mencionar que seu advogado entraria em contato significava que ele já estava preparado para um divórcio. Ela me aconselhou a não esperar pelo movimento dele. Na manhã seguinte, Megan veio comigo para casa. Fomos em um horário que sabíamos que Daniel geralmente estava no trabalho, supondo que ele tivesse se dado ao trabalho de retornar de Bali em seu voo originalmente programado. Descobrimos mais tarde que ele e Isabelle haviam estendido suas férias. O carro dele não estava na garagem e a casa parecia estranha, como se não fosse mais meu lar. Estava fria e silenciosa. Fui direto para o nosso quarto, para minha cômoda. O envelope com dinheiro estava lá, exatamente como ele havia dito. Parecia um tapa na cara. Eu peguei e minha advogada havia dito para reunir qualquer informação financeira. Peguei o dinheiro e depois entreguei a ela para ser registrado como parte dos bens conjugais. Embalei tudo. Levei tudo que era claramente meu antes do casamento ou presentes dados diretamente a mim. Megan me ajudou a carregar caixas e malas para o carro dela. Enchemos o carro e tirei fotos com meu celular de todos os cômodos da casa, dos móveis, do estado geral das coisas, exatamente como minha advogada havia aconselhado. Fui ao banco e abri uma nova conta apenas em meu nome. Em seguida, retirei exatamente metade do dinheiro de nossas contas conjuntas de poupança e corrente e depositei em minha nova conta. Minha advogada me disse que isso era permitido e aconselhável. Deixei os extratos bancários mostrando os saques no balcão da cozinha, onde ele os veria se algum dia voltasse. Já se passaram 3 meses desde aquele dia no aeroporto de Denpasar. Nunca mais voltei a morar naquela casa. Com a ajuda de Megan e alguma assistência financeira dos meus pais para cobrir o depósito e o primeiro mês de aluguel, encontrei um pequeno apartamento de 2 quartos em uma parte diferente da cidade. No dia seguinte em que mudei meus pertences essenciais da casa conjugal, minha advogada notificou oficialmente Daniel com os papéis do divórcio. Entramos com o pedido com base em adultério e deserção. A mensagem de texto foi a prova número 1. Daniel não entrou em contato comigo diretamente depois de ser notificado, não no início. Suas redes sociais, que olhei 1 ou 2 vezes por uma necessidade mórbida de ver, mostravam ele e Isabelle parecendo muito felizes, muitas fotos deles em Bali, depois de volta em nossa cidade em restaurantes chiques, em viagens de fim de semana. Ele tinha legendas como: finalmente encontrei minha verdadeira felicidade. E vivendo minha melhor vida com minha mulher incrível. Ele foi notificado dos papéis do divórcio em seu escritório. O advogado dele entrou em contato com o meu e houve alguma arrogância inicial do lado deles. O advogado dele tentou alegar que eu havia abandonado ao me mudar da casa conjugal e limpar metade das contas conjuntas. Minha advogada rapidamente derrubou isso, apontando para a data da mensagem de texto dele, sua admissão de estar com outra mulher e sua instrução explícita para eu sair. Sua alegação de deserção era ridícula e a mensagem de texto tornou meu caso muito forte. Tudo mudou há cerca de 2 semanas. O tom do advogado de Daniel de repente ficou muito mais suave. Ele começou a perguntar à minha advogada se havia alguma chance de mediação ou se eu poderia estar aberta a discutir uma reconciliação. Ele disse que Daniel estava profundamente arrependido de suas ações e estava perturbado. Isso foi uma reviravolta completa e não fazia sentido, dado o comportamento anterior de Daniel e suas demonstrações públicas com Isabelle. Então, na semana passada, Daniel começou a tentar entrar em contato comigo diretamente. Começou com ligações telefônicas, muitas delas de seu número habitual, depois de números bloqueados quando comecei a ignorar as dele. Eu não atendi e ele deixou mensagens de voz, longas, às vezes várias seguidas. Ele parecia frenético. Depois vieram os e-mails, também longos e desconexos. Ele até apareceu no prédio do apartamento de Megan uma noite, tocando o interfone dela, perguntando por mim. Megan disse a ele que eu não estava lá e que ele precisava ir embora ou ela chamaria a segurança do prédio. Ele discutiu um pouco, depois foi embora. Megan ficou abalada, mas com raiva. Ela chamou a polícia, e eles fizeram uma visita a ele em seu novo local alugado. Ele havia se mudado da casa conjugal depois de ser notificado, embora inicialmente quisesse ficar lá, e lhe deram um aviso oficial sobre assédio. As mensagens de Daniel eram todas na mesma linha. Isabelle o havia largado. Aparentemente, sua nova vida feliz não durou muito. De acordo com suas mensagens de voz chorosas e e-mails emocionados, Isabelle havia lhe dito que não estava falando sério sobre um relacionamento de longo prazo com ele. Ele disse que ela o iludiu, aproveitou a viagem gratuita para Bali e os presentes caros que ele comprou para ela, e então, depois de cerca de 2 meses, ela voltou para um ex-namorado dela. Ele disse que Isabelle lhe disse que ele estava sendo muito intenso, muito carente e que ele a estava sufocando. Ele até disse que ela o chamou de apatético antes de ir embora. Agora Daniel está dizendo que cometeu o pior erro de toda a sua vida. Ele diz que me ama, só a mim, e sempre amou. Ele afirma que
estava confuso e vulnerável em que Isabelle o manipulou e se aproveitou de sua crise de meia-idade, palavras dele. Ele está me implorando para parar o divórcio. Ele diz que fará qualquer coisa que eu pedir, ir à terapia, fazer aconselhamento de casal, largar o emprego se eu quiser, vender seus tacos de golfe, qualquer coisa para me ter de volta. Ele parece completamente desesperado e suas mensagens oscilam entre súplicas patéticas e depois lampejos de raiva quando não respondo. Ele me acusou de ser fria e sem coração. Em uma mensagem de voz particularmente perturbadora, ele disse que não conseguia viver sem mim e que se eu não concordasse em pelo menos falar com ele, ele não sabia o que faria consigo mesmo, que sua vida não tinha mais sentido. Isso era novo. Ele já teve explosões de raiva antes, quebrou coisas, mas nunca esse tipo de conversa sobre tirar a própria vida. Minha advogada é muito clara. Continue com o divórcio, não se envolva com ele se o assédio continuar. Obteremos uma ordem de restrição. Megan diz que ele é um perdedor que foi dispensado e agora quer sua confortável rede de segurança de volta. Ela diz que ele não me ama. Ele apenas odeia ficar sozinho e enfrentar a bagunça que fez. Não tenho absolutamente nenhuma intenção de me reconciliar com ele. O divórcio está seguindo em frente e não é por isso que estou postando. Não estou perguntando se devo sequer pensar em aceitá-lo de volta. Essa porta está fechada, trancada e barricada. Minha pergunta é sobre como lidar com o comportamento atual dele. Ele claramente não está estável. Ele começou a aparecer no estacionamento do meu prédio de escritórios. Ele apenas fica sentado no carro, não tentou se aproximar de mim lá, mas eu o vejo quando saio para o dia. Isso está me deixando muito desconfortável. Minha advogada diz que a ordem de restrição é a melhor estratégia legalmente, mas ele parece estar em parafuso. Não quero que ele realmente se machuque, por pior que tenha sido, e também não quero que suas ações criem mais problemas para mim ou arrastem isso ainda mais. Qual é a melhor maneira de fazê-lo parar com esses comportamentos sem falar com ele diretamente e sem acidentalmente dar a ele qualquer ideia falsa de que eu possa mudar de ideia ou torná-lo ainda mais instável? Atualização. Primeiro, quero agradecer a todos que dedicaram tempo para ler minha história e oferecer conselhos nos comentários. Li todos eles e foi bom saber que não estava sozinho em pensar que o comportamento dele estava totalmente fora de linha. Muitos de vocês compartilharam experiências semelhantes, o que foi triste de ler, mas também me fez sentir menos isolada. Seus conselhos diretos foram muito úteis. Quero esclarecer algumas coisas que as pessoas perguntaram. A ideia da ordem de restrição? Muitos de vocês disseram que eu deveria obter uma ordem de restrição imediatamente. Minha advogada e eu já estávamos conversando sobre isso antes de eu postar. Vê-lo no estacionamento do meu trabalho foi a gota d'água. Entramos com a papelada logo depois que fiz minha postagem original, e foi concedida por um juiz na semana passada. Então, sim, isso está feito. Significa que ele legalmente tem que ficar longe de mim, do meu apartamento e do meu local de trabalho. Ele não deve entrar em contato comigo de forma alguma, nem mesmo através de outras pessoas, a menos que seja o advogado dele falando com o meu. Seus padrões de comportamento anteriores, algumas pessoas perguntaram se ele já havia agido de forma tão estável antes. Como eu disse na minha primeira postagem, ele sempre teve um pouco de temperamento quando não conseguia o que queria. Ele podia ficar muito mal-humorado ou ter explosões de raiva, como quebrar aquele prato ou socar a parede da garagem. Ele também podia ser bastante manipulador com suas emoções, tentando me fazer sentir culpada se eu não concordasse com o que ele queria. O abandono em Bali, no entanto, foi um nível totalmente novo de crueldade. A conversa recente sobre a não conseguir viver sem mim e insinuar se machucar só começou depois que Isabelle o dispensou. Ele nunca agiu assim quando estava no controle ou quando era ele quem estava terminando as coisas comigo. Esse novo comportamento parece ser sua reação à perda de controle da situação e a ter que realmente enfrentar as consequências do que fez. E sobre Isabelle, sinceramente, não sei muito mais sobre Isabelle e realmente não me importo. Daniel disse em suas mensagens que ela o usou e voltou para o ex. Essa é a versão dele. Então, se é verdade ou não, não muda nada para mim. De uma forma estranha, ela me fez um favor. Suas ações fizeram Daniel mostrar suas verdadeiras cores muito claramente. Quanto ao dinheiro na Comoda, mencionei que ele deixou dinheiro. Entreguei tudo à minha advogada e ela o registrou formalmente como parte das questões financeiras que temos que resolver no divórcio. Eu não queria tocar nele, parecia dinheiro sujo. Depois de ler todos os comentários e conversar novamente com minha advogada e minha irmã Megan, ficou muito claro que falar com Daniel ou responder a ele de qualquer forma seria uma má ideia. Muitos de vocês disseram que qualquer atenção, mesmo negativa, apenas o encorajaria. Ele provavelmente distorceria qualquer coisa que eu dissesse para significar que ainda havia uma chance para ele, ou usaria isso como uma desculpa para continuar entrando em contato comigo. Seu comportamento atual é totalmente sobre ele e seus problemas. Ele não está verdadeiramente arrependido do que fez comigo, ele está arrependido que seu plano com Isabelle explodiu na cara dele e agora ele está sozinho. As coisas que ele disse sobre se machucar pareceram uma forma de tentar me forçar a reagir, de me tornar responsável por seus sentimentos novamente e não vou cair nessa. O fato de esse comportamento desesperado só ter começado depois que Isabelle o deixou tornou óbvio que não era sobre mim ou nós. Então, com base em tudo isso, mantive o plano de silêncio completo e deixei os advogados cuidarem de tudo. Então mantive contato zero. Não atendi nenhuma de suas ligações, mensagens de texto ou e-mails. Bloqueei cada novo número que ele tentou usar e cada novo endereço de e-mail. É como brincar de acerte a toupeira, mas estou ficando boa nisso. Isso foi antes da ordem de restrição também. A ordem de restrição entregue diretamente para ele. Como eu disse, a ordem de restrição foi aprovada. Um oficial de justiça entregou os documentos legais a Daniel em seu apartamento. Ele oficialmente sabe que tem que ficar longe de mim e parar todo o contato. Eu também venho mantendo registros. Antes que a ordem de restrição estivesse em vigor, mantive um registro cuidadoso de cada vez que ele tentou entrar em contato comigo. Salvei todas as mensagens de voz, horríveis
de ouvir, tirei capturas de tela de suas ligações e mensagens de texto. Também tirei fotos da janela do meu escritório quando ele estava sentado em seu carro no estacionamento, anotando as datas e horários. Minha advogada tem cópias de tudo isso e foi essa evidência que ajudou a obter a aprovação da ordem de restrição tão rapidamente. Daniel não reagiu bem ao ser notificado da ordem de restrição. Ele não podia mais entrar em contato comigo diretamente, porque isso seria infringir a lei, mas ele certamente tentou. Na noite em que recebeu os papéis, ele aparentemente tentou ligar para o meu telefone mais de 20 vezes. Meu aplicativo bloqueador de chamadas mostrou todas as tentativas e todas foram direto para o silêncio digital do lado dele. Então, ele enviou um e-mail muito longo e abusivo para minha advogada, o que, a propósito, também é uma violação da regra de não contato indireto da ordem de restrição, e ela está tomando medidas legais sobre isso. No e-mail, ele me chamou de todos os tipos de nomes: cruel, sem coração, vingativa. Ele disse que eu estava tentando arruinar a vida dele e ele afirmou que estava completamente desmoronando e que a ordem de restrição era o último prego em seu caixão. Ele escreveu sobre como não podia acreditar que eu faria isso com ele depois de tudo que compartilhamos, convenientemente esquecendo que foi ele quem jogou tudo fora. Ele também, muito estranhamente, me acusou de ser a manipuladora, usando seu momento de fraqueza e desespero, palavras dele, por suas ameaças de se machucar contra ele para obter a ordem. No dia seguinte em que foi notificado, ele não estava no estacionamento do meu trabalho e isso foi um alívio definitivo. No entanto, minha advogada recebeu uma ligação do advogado dele mais tarde naquele dia. O advogado dele parecia completamente farto e ele disse à minha advogada que Daniel teve um colapso total em seu escritório quando percebeu a seriedade da ordem de restrição. O advogado de Daniel disse que Daniel ficou extremamente agitado, começou a gritar sobre como sua vida acabou, fez algumas ameaças vagas sobre acabar com tudo porque não tinha mais nada nem ninguém e depois saiu furioso do escritório do advogado. Algumas horas depois disso, a irmã de Daniel ligou para o advogado dele em pânico. Então, ela ligou para minha advogada, também histérica. Aparentemente, Daniel havia ligado para a irmã, dito a ela que havia tomado um frasco de comprimidos e que não aguentava mais, e desligou o telefone. Isso, é claro, causou um pânico enorme e a irmã dele ligou para o 911. Paramédicos e policiais foram ao apartamento de Daniel, o que acabou sendo outro drama. Ele não havia tomado um frasco de comprimidos e os paramédicos encontraram um frasco de aspirina vazio virado em sua mesa de centro, e o próprio Daniel estava, de acordo com o relatório oficial deles, que o advogado dele eventualmente compartilhou com o meu, provavelmente para tentar fazer Daniel parecer perigosamente instável e de alguma forma, digno de pena no divórcio, fortemente intoxicado por álcool e altamente emocional, mas medicamente estável e sem perigo físico imediato. Por causa das declarações que ele fez sobre os comprimidos, ele foi levado ao hospital para uma avaliação psiquiátrica, como procedimento padrão. Ele foi mantido durante a noite e depois liberado na manhã seguinte. Minha advogada me contou tudo isso de uma forma muito direta e calma. Ela me lembrou que as ações de Daniel são de responsabilidade dele. Ela disse que embora a situação fosse dramática e preocupante, também era possivelmente outra tentativa de me manipular, de me fazer sentir culpada ou de atrapalhar o processo de divórcio. Ela está, na verdade, usando este incidente e os relatórios oficiais dele para apoiar ainda mais nosso caso de que ele é instável e que a ordem de restrição é absolutamente necessária. Então, essas são as últimas notícias. Ele não tentou entrar em contato comigo diretamente desde que foi notificado e desde seu grande drama do assusto dos comprimidos. O divórcio ainda está seguindo em frente. O comportamento dele definitivamente adicionou muito estresse a uma situação já horrível, mas não mudou minha opinião sobre nada. Eu ainda terminei. Atualização 2. Já se passaram cerca de 9 meses desde que Daniel me abandonou em Bali. Faz 6 meses desde que escrevi minha última atualização aqui. O divórcio foi finalizado há 3 meses. É oficial. Não sou mais casada com Daniel. A ordem de restrição ainda está ativa e na maior parte, Daniel tem realmente seguido, pelo menos quando se trata de não entrar em contato direto comigo ou chegar perto de mim. O contato indireto, como ele enviar e-mails para minha advogada, parou bem rapidamente depois que minha advogada enviou ao advogado dele uma carta muito severa, alertando sobre os problemas legais em que Daniel se meteria se violasse a ordem novamente. Finalizar o divórcio não foi fácil, no entanto. Daniel, agindo através de seu advogado, brigou por cada coisinha. Ele tentou argumentar que deveria receber mais da metade do dinheiro da venda de nossa casa. Ele alegou que por ter sido o principal ganha-pão por alguns anos no início do nosso casamento, o que nem era verdade, nossas rendas foram bem semelhantes na maior parte do tempo, e eu realmente ganhei mais nos últimos 2 anos, ele merecia uma parcela maior. Ele até tentou obter pensão alimentícia de mim em determinado momento. Seu advogado entrou com uma ação dizendo que Daniel estava sofrendo de grave sofrimento emocional e é incapaz de se concentrar em seu trabalho por causa do divórcio e porque Isabelle o havia rejeitado, então eu deveria pagá-lo. O juiz indeferiu a reivindicação quase imediatamente, especialmente depois que minha advogada apresentou as evidências de seu abandono em Bali, a mensagem de texto onde ele me chamou de a segunda opção e toda a documentação sobre seu assédio que levou à ordem de restrição. No final, todos os nossos bens e ativos conjugais foram divididos de acordo com as leis do nosso estado, o que significou uma divisão bastante igualitária. A casa foi vendida, o que foi um alívio enorme para mim. Eu não queria mais laços com aquele lugar ou com as memórias nele. Recebi minha parte dos lucros, o que me ajudou a me sentir um pouco mais segura financeiramente.
Pelo que ouço às vezes, através de pessoas que costumávamos conhecer, alguns conhecidos em comum que ou esquecem que não quero atualizações ou talvez achem que secretamente quero. A vida de Daniel não melhorou depois que Isabelle o deixou. Aparentemente, ele tentou namorar outras mulheres, mas nada durou mais do que alguns encontros. As pessoas dizem que ele reclama constantemente para quem quiser ouvir. Ele lhes diz que foi injusta no divórcio, que Isabelle o usou e partiu seu coração, e que ele é apenas uma vítima da má sorte de mulheres más. Havia também rumores de que ele estava bebendo muito depois do incidente da aspirina e da avaliação psiquiátrica forçada, mas não tenho nenhuma prova direta disso, nem a procuro. Não terei mais atualizações sobre isso provavelmente. Os laços legais foram cortados, a ordem de restrição está em vigor e não tenho planos de interagir voluntariamente com Daniel novamente.